Bom dia! Bom dia, alegria, bom dia! Hoje a gente vai falar de bom humor e felicidade. Olha só, cara, falar de bom humor e felicidade, porque esse é o tema da nossa conversa hoje. Bom dia, Bordinho. Norberto Bordim, é isso? Leonel, bom dia, sejam bem-vindos, rapaziada, que acorda cedo feliz, que acorda cedo com bom humor. Olha só, gente, a gente está falando numa série sobre carisma, né? Sabe aquela pessoa que você olha para ela, que ela irradia felicidade? Essa pessoa que irradia felicidade, normalmente é aquela pessoa que os outros olham e pensam, nossa, cara, que energia, né? Que carisma. Então, o bom humor, ele acontece justamente quando eu tenho essa capacidade, né, de viver a vida feliz. Agora vamos lá. Cara, hoje eu fiz um cafezinho, tá cheiroso. Minha Nossa Senhora. A felicidade é uma coisa que acontece. Da Cotrifred, rapaziada da Cotrifred, vocês são fera. Que legal encontrar você por aqui. Saudade de vocês aí. Um grande abraço. Norberto, muito bom. Que pra mim aqui aparece tudo junto em uma letrinha pequenininha. E óculos vencidos, você sabe como é que é, né, Norberto? Mas olha só. Então, a felicidade é uma coisa que muitas pessoas confundem ela, né? A gente pensa assim, eu sou uma pessoa que vou ser feliz quando... E aí que está o problema. Né? Por exemplo, eu estou agora num desafio meu, né? Que é reduzir drasticamente a gordura corporal. E aí, rapaz, estabeleci esse objetivo e eu olho lá para frente. Né? Lá em 31 de dezembro que, né, eu quero chegar no objetivo 15% de gordura corporal para 53 anos de idade, é um desafio bem interessante, perfeito. Mas tu acha que eu vou deixar para ser feliz só quando eu atingir esse objetivo? Não. Ontem eu fui na academia, cara, fiz um treino pegado, tinha horas assim que parecia que não ia subir o ferro lá. E aí sabe o que eu sinto nessa hora? Vontade de rir, velho. Porque é o processo. É o processo que está nos levando em direção a um determinado lugar que nos faz feliz. E você vai notar que pessoas que conseguem ter esse carisma são pessoas que normalmente estão indo em direção a um destino, a um objetivo, né? Chama como quiser, ou estão indo em direção a um sonho que elas planejaram. Então, a felicidade tem muito a ver com um estado de espírito no momento que você está vivendo. Sabe quando a gente não está feliz? A pessoa que não é, né, radiante, que você não sente aquele humor radiante nela, é aquela pessoa que muitas vezes ela simplesmente não sabe qual é o caminho que ela está indo. Ou seja, não definiu um objetivo, não tem clareza de propósito, e aí ela começa a ficar sem brilho no olho. Você olha ela chegar na sala, ela não é aquela pessoa que você admira, e aí você não consegue dizer que essa pessoa tenha, por exemplo, ali Gervásio, rapaz, meus grandes amigos chegando aí, seja bem-vindo. Então hoje a gente está falando de humor e felicidade. Então você não vê aquela pessoa entrar na sala, cara, e irradiar aquele humor verdadeiro, aquele humor gostoso de ouvir. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa, ela não tem um porquê. Você entendeu? Se a pessoa não tem um porquê, como que ela vai ter felicidade? Se ela não está feliz, como que o humor dela vai estar levantado para cima assim, né? Não vai. E essa pessoa não vai ser vista como uma pessoa carismática.
Deixa eu aproveitar meu café que tá muito bom. Rapaz, hoje eu fiz um café fora de série. Então é exatamente esse o ponto que eu quero conversar hoje com você. Então algumas coisas que fazem com que a gente esteja, né, sempre trabalhando esse aspecto da felicidade. É você prestar atenção, por exemplo, em quais são as emoções que estão guiando o teu comportamento. Porque as emoções nada mais são do que um reflexo do que nós estamos pensando. Então você imagina o seguinte, você acordou, né? Hoje eu acordei, lembrei de uma música aqui, o Gervásio que esteve comigo no final de semana me gravou, obrigado Gervásio por ter me gravado, rapaz, uns vídeos assim muito legais, pena que estava meio desafinado, né? Mas eu lembrei aqui, né, quando eu falei hoje eu acordei, lembrei daquela música, hoje eu acordei com saudade de você, lembrei daquela carta que você me ofertou. Sentei naquele banco na pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça. Pois é, quando você acorda de manhã, muitas vezes você, né, olha para a janela. Eu faço isso, eu vou na sacada, olho na janela e sabe, rapaz, o sol já não está nascendo tão cedo, né? Ainda é noite. Daí você pensa assim, não tem sol, né? Mas você precisa ter os teus motivos. Você precisa entender os teus motivos para você ter uma emoção, ter um sentimento, ter um estado de espírito positivo. E aí eu olhei para aquela paisagem aqui na minha cidade, né? Aqui no sul do Brasil, nesse horário, ainda não amanheceu, agora já nesse período de fevereiro. Né? Há 10 dias atrás você ainda via o sol nascendo, né? 5h30, 5h10, 5h15. Agora não vê mais, agora vai nascer daqui a pouquinho. E aí o que acontece? Muitas vezes o contexto, o ambiente que a gente está, ele não está tão propício. Ou seja, não tem um brilho no sol, não tem pessoas felizes, não tem chefe, né, rindo para você, o cliente não está rindo para você, a sua esposa, seu marido, seus amigos não estão rindo para você. E aí, assim, muitas vezes você tem aquele sentimento que é negativo. Esse sentimento, às vezes, é um sentimento de rancor, às vezes é um sentimento de culpa, às vezes é um sentimento de medo, né? Se você começa a imaginar coisas do futuro, um sentimento de ansiedade. E esses sentimentos, eles não colaboram para você ficar com bom humor. Então pessoas que muitas vezes, né, não se dão conta desses sentimentos que estão passando, elas também não se dão conta que esses sentimentos estão refletindo na sua expressão facial, na sua comunicação. A gente vai falar no último episódio aqui sobre comunicação verbal e não verbal. E a comunicação não verbal muitas vezes é o nosso reflexo, quase que, como a gente fala, né? Tem um ditado que diz assim, os seus olhos são os reflexos da sua alma. Pois bem, muitas vezes você acordou e você não viu o sol brilhar e você está ali, sentimento negativo. E esse sentimento negativo faz com que os seus olhos fiquem menos brilhantes, com que você fique mais arcado, que a sua expressão fique mais fechada, que os seus gestos não sejam tão enfáticos. E isto tira toda aquela impressão que a gente chama de impressão de uma pessoa carismática. Você ligou? Uma pessoa carismática, ela presta muita atenção no seu sentimento, nas suas emoções. E é por isso que essas pessoas, elas são pessoas que administram muito bem o seu dia para saber lidar com uma coisa chamada estresse. Olha só, tem uma palestrante muito famosa no Brasil que tem uma frase, pelo menos eu conheci essa frase atribuída a ela, que é a Leila Navarro. Eu nunca assisti uma palestra ao vivo da Leila Navarro, mas eu sei que ela é uma das melhores palestrantes do Brasil. E aí o que acontece? Ela diz assim, o estresse não é o mal do século. Porque teve um período aí que a gente ouvia muito falar disso, né? O estresse é o mal do século.
O mal é as pessoas não saberem administrar esse negócio chamado estresse. E quando a gente não sabe lidar com o estresse, porque o que é estresse? Estresse é quando você estressa, né, um componente da coisa. É sinal que você levou ao extremo. E, né, por levar ao extremo, esta peça, por exemplo, ela vai desgastar. Então o estresse desgasta a gente. O estresse é quando você permite que algum sentimento, né, alguma situação de vida gere um sentimento em você e que você fique abalado por isso. E aí você vai perder a sua capacidade de ser carismático. Então ser carismático também tem a ver com saber administrar essa vida tão tumultuada que a gente tem, tão estressante que a gente vive, certo? Então, será que você tem essa capacidade de administrar, né, tudo aquilo que gera um sentimento relativamente negativo para você? E aí, quando você tem essa capacidade, naturalmente você encontra uma coisa que a gente chama felicidade. Quando você não administra o estresse, eu lembro de outra música. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. É isso aí. Por que a gente, não sabendo administrar o estresse, a gente não tem felicidade, a gente não tem brilho no olho? Porque eu não soube administrar os sentimentos. Mais uma dica fundamental. E aí entra uma coisa que é um aprendizado do dia a dia, né? Que é a cordialidade. A cordialidade, ela é uma qualidade das pessoas, né? E eu vejo assim que a cordialidade está cada vez menos presente na sociedade. Você vai entrar num elevador, né? Você vai entrar numa porta e poucas pessoas têm essa habilidade, né? Esse cuidado de ir até a porta, abrir a porta e deixar o outro passar. No trânsito, então, nem se fala. Eu ouvi uma história, eu não tenho certeza onde foi que eu ouvi essa história, né? Vou omitir a fonte por esquecimento. Que um inglês foi num país, não sei se foi na Índia ou num país africano, foi em algum lugar aí, né? Inglês, geralmente os ingleses são bastante petulantes, né? Todo respeito aos ingleses que estiverem me assistindo. O pessoal de Londres aí, desculpa, né? Mas o inglês foi foi trabalhar num outro país, né? Estilo assim, Brasil, terceiro mundo, né? E aí, mas se não me engano era na Índia. E aí ele estava indo no corredor e ele viu que o pessoal estava entrando no elevador, que ele ia pegar o elevador. E aí o pessoal entrou no elevador, o elevador começou a fechar a porta. E ele acelerou e botou a mão quando a porta estava fechando, e a porta fechou e prendeu o braço dele e o elevador começou a subir, né? Foi por pouco assim que o cara não perdeu o braço, ele se machucou bastante, né? Conseguiu tirar o braço, aí raspou e machucar e tal. Aí, poxa, o pessoal foi falar para ele: pô, você não se deu conta que o elevador estava fechando? E aí ele disse assim: eu me dei conta, mas no meu país, quando o elevador começa a fechar, a gente põe a mão e ele volta, né? Ele abre, porque tem sensor. E o cara, o indiano, vamos imaginar que era na Índia, o indiano disse assim: olha, isso é no seu país, aqui não tem esse negócio de sensor, aqui você não põe o braço, porque vai quebrar o teu braço. Então isso quer dizer o seguinte: a cordialidade, muitas vezes, ela precisa ser administrada de acordo com o lugar onde você está. É mais ou menos como os preceitos éticos, né? Os preceitos éticos querem dizer o seguinte: se você estiver num ambiente extremamente formal, com pessoas, né, muito bem educadas, a cordialidade tem uma conotação.
Agora, com todo respeito à rapaziada que me assiste aí dentro do Carandiru, né? Entra numa previsão para ver quais são os preceitos éticos, quais são as leis de comportamento, de relacionamento que são administradas por lá. Você percebeu? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E para você ser visto como uma pessoa carismática, você tem que estar sempre muito atento a como funcionam os aspectos de cordialidade que são aceitos socialmente naquele lugar. Então a gente precisa se adaptar. Eu, por exemplo, eu tenho muitos círculos de amizade, né? Círculos de amizade, círculo de família, círculos profissionais. Vocês imaginem, eu pelo menos eu estou em 80 a 100 eventos durante um ano, em empresas, cidades, estado diferente. Então quando você chega num lugar, muitas vezes o aspecto cultural da região é que exige um certo comportamento seu. Por exemplo, eu tenho clientes que eles são evangélicos e eles não bebem bebida alcoólica. Quando eu vou atender esses clientes, se a gente sai para jantar, muitas vezes eles me oferecem: pô, Alexandre, você não quer tomar uma cervejinha? Eu digo: não, muito obrigado, né? Eu vou tomar uma água, um suco, alguma coisa assim. Por quê? Porque aquele momento ali, né, pressupõe que não é o momento, né, de eu tomar uma bebida alcoólica, seja lá qual for. Porque o aspecto cordialidade tem a ver com você se adaptar ao ambiente. Não vou eu chegar lá no lugar e meter a mão no elevador que não vai fechar. Eu não estou sendo cordial, eu não estou me adaptando ao lugar. E é esse o momento em que a gente perde totalmente o que a gente chama de carisma. Certo? Então, hoje a gente está falando aqui sobre os aspectos humor, né? Então, assim, o que tem a ver essa cordialidade e tal? É o humor, ou é o aspecto de você ser uma pessoa para frente, feliz, então se adaptar aos lugares. Também a felicidade em excesso pode queimar seu filme. Eu vou em lugares muito ambientes sociais e formais. E muitas vezes nesse lugar são pessoas, né, imagina assim uma reunião gerencial de diretoria de uma empresa, que você vai lá dar uma palestra, um treinamento. E aí você chega lá e você percebe que o pessoal é muito formal, muito sério, muito preocupado com o futuro da empresa e tudo mais. Então aquele momento ali é um momento de você estabelecer uma conexão, né, que a gente chama de rapport. Rapport é uma palavra que tem uma origem francesa, que lembra padrão, certo? Estabelecer um padrão, você entra no padrão deles. E isto faz com que as pessoas percebam você, né, no humor deles. Então, o humor não quer dizer que você vai chegar, por exemplo, como eu chego aqui, né, cantando, rindo, contando piadinha. Agora, se eu encontro os meus amigos, por exemplo, provavelmente o meu círculo de amizade da rapaziada que a gente se encontrou no final de semana, né, Geras? Todo mundo rindo, todo mundo feliz, todo mundo fazendo piada, um caçoando do outro. Então, naquele momento ali, você adequa o seu comportamento e você estabelece, né, o seu senso de felicidade, o seu senso de humor. E quando você faz isso, você é carismático nos dois ambientes, seja naquela reunião extremamente formal, com aqueles caras de terno, gravata, com, né, sisudos, seja naquele ambiente extremamente informal, com amigos queridos que estão ali para se divertir. Essa é a jogada. Tá legal? Então hoje a gente está falando aqui, que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, né? Então hoje é o terceiro episódio da série. A gente já falou sobre... Segunda-feira a gente falou sobre paixão, sobre energia. Dá uma olhada aqui que ainda está lá. Depois, ontem a gente falou sobre confiança e otimismo. E hoje então foi sobre bom humor, né? O humor de cada dia e a felicidade. Esses 3 episódios, eles já começam a ajudar você a ser mais carismático. Ter um carisma muito mais poderoso, que vai irradiar muito mais energia. Só esses 3 dias aqui eu tenho certeza que pode mudar a tua vida. Se você é líder, é bem provável que as pessoas que são lideradas, a sua equipe, vai começar a olhar você com outros olhos. Se você é um vendedor, meu amigo, isso vende, isso conquista o coração das pessoas. Aqui atrás tem um livro de um cara chamado Jordan Belfort,
que ele diz o seguinte: todo vendedor ele precisa ter consciência que ele vende sempre 3 coisas. Nesta sequência, a primeira coisa que qualquer vendedor vende é a si. Então por isso eu preciso do carisma. Se eu não tenho carisma, meu amigo, como que eu vou vender? Então depois que eu vendo a mim mesmo, eu vendo a minha empresa. Então eu preciso saber, né, que empresa eu trabalho, eu preciso escolher muito bem a minha empresa. Eu tenho um mentorado meu, talvez ele vai assistir esse vídeo aqui e ele vai saber. Ele vai saber que é ele. É um querido, um cara gente boa demais, rapaz. E ele mudou de emprego, eu acho que 2 ou 3 vezes desde que a gente começou a mentoria. E agora ele me disse assim: agora sim, Alexandre, agora eu estou numa empresa que eu sinto orgulho de falar dela. Então, segundo ponto, a gente vende a empresa que a gente trabalha. Primeiro você vende você, depois você vende a sua empresa, e aí sim você vai vender o seu produto. Para quem é vendedor, fica ligado nisso, tá certo? Mas não esquece que carisma vende. Empresa meia boca, produto meia boca, vendedor carismático, vende. Empresa boa, produto bom, vendedor sem carisma, talvez não venda. Você ligou, meu amigo? Se você é uma pessoa que vive em sociedade, que você tem os amigos, tem os familiares, você quer que essas pessoas gostem de você, que essas pessoas tenham você como alguém especial, meu amigo, fica ligado nessa série. Amanhã, quinta-feira, a gente vai falar sobre viver... amanhã é sobre competência. Viver o propósito é na próxima segunda-feira. Essa semana eu vou fazer só 4 episódios, tá legal? Segunda, terça, quarta e quinta. E aí na próxima semana também, segunda, terça, quarta e quinta, os outros 4 episódios. São 8 episódios. Então fica ligado que amanhã a gente vai falar sobre competência. Eu vou mostrar para você, a gente vai correlacionar aqui o quanto você ter competência vai fazer de você uma pessoa muito mais carismática. Tá legal? Então hoje a gente fica por aqui. Não esquece que esses episódios aqui, eles ficam no ar por poucos dias. Aliás, num futuro não tão longínquo, eu não vou deixar esses episódios no ar. Eu vou apagar daqui e eu vou deixar apenas o replay disponível lá dentro do Manager Club, que é o lugar onde você pode assistir quantas vezes quiser. Você pode fazer seus comentários, suas perguntas que eu respondo lá. Quem é membro do Manager Club é VIP, rapaz. Então, fica ligado. Se você quer saber o que é esse negócio do Manager Club, aqui no link da bio do Instagram tem um link ali e tem uma opção. A primeira opção leva você para a página de apresentação e descrição dos detalhes do Manager Club. Lá tem mais de 220 aulas, videoaulas, muito material em PDF. Tem a última formação em coaching executivo que eu ministrei, gravadinho, disponível para você. Tem meus 5 e-books gratuitamente para você baixar. Tem resumos de livros e tem muita coisa. Tem as outras, né, os outros seriados que eu fiz aqui no Instagram. Tem diversas masterclasses que eu faço lá no YouTube e não deixo disponível no YouTube. Aliás, se você quer falar um pouquinho, quer saber um pouquinho mais sobre todos os episódios que eu vou falar aqui no Instagram, ontem eu fiz um vídeo ao vivo, uma live, né, lá no YouTube. E ali, nesta live, você encontra, né, um resumão dos 8 episódios. Não tem tudo que eu falo ali porque eu fiz de uma maneira resumida. Tá legal? Se você acorda cedo, 5h55 da manhã, você tem um encontro comigo aqui todos os dias. Esta semana, de segunda a quarta-feira, a gente tem os episódios sobre a lei do carisma. Tá legal? E eu vejo você amanhã para a gente falar sobre competências. Um grande abraço, um ótimo café para você. E não esquece, hoje a gente falou do negócio que você precisa levar para o seu dia. Bom humor e felicidade. Eu estou feliz por você estar aqui. E você?